Vamos aqui de entrevista hoje com o Matheus Avelar. E a gente vai falar então sobre... Sobre o que mesmo? Esqueci. Sobre os embarques na Como pandemia. foi? Ele embarcou também na pandemia. Então, como é que foi? O Matheus, ele trabalhou a bordo de navios cruzeiros como barboy, trabalhou 2 contratos, Sim. né? E agora foi promovido para bar waiter. E ele embarcou também nesse momento de pandemia. Então é interessante a gente saber, para vocês saberem também, como que foi embarcar no momento de pandemia, trabalhar, como que tava dentro do navio. Saiu tantas notícias, né? De surto, de não sei o quê. Sim, sim. E a gente vai falar de tudo isso agora. E o Matheus nada melhor dele porque ele fala na lata. Ele não esconde nada, não tem essa... Olha, você cantelado. Não. Tudo que ele precisa falar, ele fala. Não é isso? Isso. Oi, eu sou o Marco. Oi, eu sou o Matheus. Ainda lembro. E esse é o Mundo do Marco. Então me conta, Matheus, quando você ficou do seu primeiro contrato, já era a pandemia? Do seu primeiro contrato? No meu primeiro contrato começou a pandemia. Eu já estava há 4 meses, tanto que eu não consegui finalizar o contrato. Foi interrompido por conta da pandemia? Por conta da pandemia. Quanto tempo você ficou parado em casa, mais ou menos? Cerca de 2 anos, até ser chamado novamente. Houve uma primeira chamada, mas por eu morar em Minas, não daria tempo de fazer meus exames, fazer as coisas. Então, essa primeira chamada acabou que eu pulei ela, mas entrei numa segunda que foi 2, 3 meses após. Pra quem não sabe, exame, porque tem gente que vai achar que é um exame de escola, exame de prova. Não, exames médicos. Às vezes a pessoa tinha que fazer curso, refazer cursos, essas coisas. Os meus ainda estavam em dia. No caso, só teria que fazer os exames médicos. Isso. Aí, já falando nessa parte, tem muita gente que fala assim, eu tô no processo seletivo e eu até receber minha data demorou 1 ano e meio, 2 anos, eu ainda estou esperando há 1 ano. Mas a pessoa não fala que ela tá esperando 1 ano e meio por conta da pandemia. Exatamente. Que ninguém tá embarcando no meu barco. Ninguém. E acaba que, como a gente estava muito reduzido, tava sendo difícil entrar New Hire. Porque eles estavam precisando da pessoa com experiência exatamente para lidar, dar conta, né? Do serviço, a pessoa já conheceu o serviço. E aí, quando voltou, você embarcou aonde? Aqui no Brasil, fora? Eu embarquei em Gênova. Gênova, na Itália. Isso, na Itália. E, certo, aí antes de você embarcar, tem ainda um processo de cuidados por conta da Covid. Sim. Como que foi? Na época, estava exigindo, além de preencher formulários, por exemplo, eu preenchi um da Itália e um da Alemanha, porque como eu também passei na Alemanha, tinha que preencher um formulário online, eu tive que fazer 2 testes PCR antes de sair daqui. Antes de sair daqui. Um com 48 e um com 24, se eu não me engano. Antes do voo? Antes do voo, isso. Aí você pegou o voo em Curitiba, tudo pago pela companhia? Curitiba não, São Paulo. Você Belo Horizonte, São Paulo. Em Belo Horizonte. Isso. Foi tudo pago já pela companhia? Tudo pela companhia. E aí, foi pra São Paulo? Fui pra Frankfurt. Frankfurt, depois eu fui pra Itália. Aí eu fui direto pra Gênova. Que rolê, hein? Mas todo esse trâmite assim, não teve problema nenhum de refazer teste nem nada? Não. Eu, graças a Deus, não tive problema. Acaba que tem um tripulante ou outro que tem problema com mala, tem problema na alfândega, né? Acaba que um ou outro tem esse problema. Aí eu não tive nenhum, graças a Deus. Chegando no aeroporto final, lá na onde? Em Gênova. Em Gênova. E aí, você fez mais outro teste lá? Não, eles pediram o meu teste que eu tinha feito no Brasil, né? Tá. E foi aceito, que era o de 24 horas antes. Então, era pra eu ter ido direto pro navio, só que o meu caso foi um caso diferente, porque o navio tinha saído, ele não estava no porto. Então, acabou que a gente ficou num hotel, não só eu, umas 10, 12 pessoas. Já aconteceu comigo também. Então, e o hotel também isso, pago. a gente vai pro hotel, tudo por conta da MSC, comida, né? Comida, um suco, tudo por conta da MSC. Aí, no dia seguinte, a gente saiu do hotel, foi direto pro navio. Como? A pé? Não. Tem que falar tudo. Não, foi de van na época. Não, foi de ônibus, porque era mais gente. Um ônibus tipo de viagem. Exatamente. Mas era tudo com o agente da companhia. Tudo com a gente da companhia, tudo com máscara, né? Tinha toda esse isolamento, né? Essa máscara alguém deu ou falaram pra você comprar alguma específica? Você tem que usar específica, né? Que se eu não me engano é FF2, algo assim. Tá. Mas no navio eles já têm as máscaras lá, você ganha máscara o tempo todo. Era essa a minha pergunta, se tipo no navio tá... Não, no navio tem, mas em qualquer lugar do mundo você tinha uma norma de uma máscara específica que você podia usar, né? Você não podia usar qualquer tipo de máscara. Igual aqui no Brasil, que isso foi um pano de um pano e acabou. Não, lá fora você tem uma regra mais rígida. Certo. Então, quando eu fui pro
navio, eu fiz um outro teste PCR lá e fui pra quarentena. Mas aí deixa eu te perguntar, você fez o teste, que é dúvida mesmo, eu não sei. Você fez um teste, você chegou no porto, e aí você fez o teste antes de entrar no navio, ou você já entrou no navio pra depois fazer o teste? Não, eu fiz o teste antes de entrar no navio. Lá no porto? No porto, isso. E aí o teste sai na hora? Saiu na hora. Aí fiz, porque acaba que a gente faz 2 quarentenas, porque a gente faz em casa, assim que a agência manda a data pra gente, a gente tinha que fazer o preenchimento da nossa temperatura, se você já teve contato, se você teve Covid, se não teve Covid, você tem que ficar 7 dias em casa, fazendo essa quarentena. Chegando no navio, eu ainda fiquei mais 14 dias em quarentena, isolado. Como foi essa quarentena? Ah, é angustiante. É angustiante. Como que era a cabine? Era tudo fechado? Pelo menos a gente ficava na cabine de passageiro. Então a cabine com deck, né? Varanda. Com a varanda. Então você tinha acesso, você via as coisas, mas é angustiante, você fica preso naquilo por 14 dias. Sem ninguém, né? Sem ninguém, sem nada. Só a televisão, de vez em quando chegava comida, né? Chegava comida, café. De vez em quando não, vai. Tinha uns horários aí. Não, mesmo você não vê, porque você não pode ter o contato com a pessoa. A pessoa vai chegar, a gente deixava tipo uma cadeira, um banquinho lá fora, né? Que é aquele banco que fica da varanda. Você deixa lá, a pessoa só colocava as coisas lá, batia na sua porta. Às vezes você tava dormindo e você não via. Só deixava na sua porta e saía fora. Porque você não podia ter esse contato. Você tinha acabado de chegar, a pessoa já estava lá, já tinha ficado na quarentena. Imagina, você por acaso passa, aí é o famoso surto, né? Porque lá a gente estava fechado, então... E tudo na... Isso, você não podia ter contato com ninguém do seu lado, porque como as varandas são perto, você até poderia conversar como a gente está conversando aqui, mas também era proibido. Se te pegassem, dava problema, né? Ia chamar atenção. Então você não fazia isso, não? Não, claro que não pode. Me conta uma coisa. Na época eu fiquei sabendo que tinha negócio de reciclagem do ar, que o ar era limpo a todo momento. Nesse seu primeiro embarque, você já tinha isso? Não. Foi só depois que implementaram? Isso, só depois. Tá. Porque... E teve casos lá fora, segundo o contrato? Tivemos. Lá fora na Europa? Tivemos. Mas eram casos isolados, porque, por exemplo, as pessoas já entravam testadas no porto, elas já tinham que entrar mostrando ou o PCR ou a vacina, né, que lá na Europa já estava mais avançado que aqui no Brasil, então sempre estava controlando. E não sei como era feito a testagem, mas se eu não me engano, por exemplo, fosse um cruzeiro de 3 dias, eles pegavam por deck. Mesmo depois de embarcado, por exemplo, pegava 3 decks, todas as pessoas dos decks tinha que fazer o teste. No dia seguinte, os outros decks, pegava mais uns 3, 4 decks, fazia o teste. E se caso desse algum positivo, a recepção já acionava o passageiro e o passageiro já era isolado. Ele com a família, com quem teve contato próximo, eles já isolavam na hora, porque a gente tinha um deck só pra isso. Entendeu? Tanto que rolava muita... rolava muita conversa. Tipo, o passageiro assusta. Ele via uma sinalização que não era proibido passar daquela área, porque, por exemplo, é uma área de Covid. Não era proibido, não. Era proibido. Era proibido, né? Então, aí o passageiro meio que assustava. Tipo, nossa, tá todo mundo morrendo aqui. Não, todo mundo acompanhado, todo mundo tendo tratamento que era... tudo pela companhia também, né? Até para passageiros, caso ele tivesse infectado, né? Todo o acompanhamento até o desembarque dele, porque se caso positivado, a companhia tinha que desembarcar a gente ficaria num hotel fora do navio e faria uma nova quarentena para depois retornar ao navio. No caso do passageiro, não, ele já desembarcaria. Só que é todo um processo com a Anvisa, com as cidades, né, prefeitura, as cidades, tinha toda uma estrutura para isso. A gente chegou a ter um surto no navio, a gente chegou a ter no Preciosa também um surto. Lá na Europa teve, mas foi casos isolados. Isolados, isso. Aqui no Brasil não foi caso isolado, foi um surto mesmo. A gente teve um surto. É porque, como eu te falei, o brasileiro é um bicho filho da p... Acabava que tinha muitos passageiros que estavam comprando a carteira de vacinação falsa, porque você tinha que apresentar a sua carteira de vacinação. E as pessoas estavam pegando falsificadas. Você não consegue controlar. Uma empresa que é de fora, você não consegue controlar, você não sabe se é falsificado, se não é. Então as pessoas estavam fazendo muito isso. Por exemplo, como a gente reinaugurou o Brasil... Porque assim, tem um código de barras atrás, mas não funciona. Você não vai... As pessoas que estavam checando isso não têm esse controle, né? Não tem esse controle todo. Então, você vai checar, por exemplo, 3.000, 4.000 passageiros, vai ficar 2, 3 dias só para a pessoa embarcar, né? Mas, enfim, a gente reinaugurou o Brasil, que foi o MSC Preciosa. A gente teve os charters, que são os cruzeiros temáticos. A gente teve os shows. A gente teve... Show dos famosos lá. Sim. Não, mas a gente chegou a ter, em alguns momentos, eu acho que
4 mil passageiros ou mais. E a gente não teve nenhum problema. Por quê? Nos charters, normalmente, as pessoas não desciam do navio. Elas entravam, faziam o teste no porto, mostrava a carteira de vacinação, entrava no navio e ali ficava. Às vezes o cruzeiro durava 5 dias, 7 dias, e as pessoas ficavam lá, elas não desciam do navio. Então, tava na bolha, tudo tranquilo. Quando acabou os charters, que começou a vir as pessoas pro cruzeiro normal, a gente teve esse problema, porque as pessoas desciam nos portos para conhecer, né? Muitas pessoas falsificando os documentos, entrando sem vacina nem nada. E aquela história da bolha, que só podiam descer os passageiros com a excursão da MSC, que iam numa bolha, tudo certinho. Isso, de fato, estava acontecendo. Não. Isso não aconteceu, porque na verdade era pra ter sido isso, mas eu acho que rolou uma conversa de, não é meio que bem que um cativeiro, mas rolou uma conversa que os passageiros começaram a reclamar que seria cárcere privado. Que a companhia não poderia fazer isso de obrigar eles a só descer com a excursão, deles terem que pagar, e o Brasil você sabe como é, né? Então, por fim, a companhia falou, vai. Bem, chega o brasileiro e puxa pra exatamente. Então a companhia vai. E conforme isso foi acontecendo, as pessoas foram saindo, começou a aparecer um, apareceu dois. Aí apareceu um tripulante, apareceu outro tripulante. Todo dia. Tava todo dia. Você só via o grupo do medical descendo pras cabines e se pegava um, pegava o outro, porque você tinha contato com o cara. Então, e foi só pegando, só pegando, só pegando. Eu lembro que foi no dia 5, eu acho que foi 5 de janeiro. Embarcou os passageiros, a gente ia sair, a Anvisa parou tudo. Todos os passageiros desceram, foram desembarcados. Alguns passageiros ainda ficaram, acho que um dia, porque eles já estavam infectados, mas a gente já tinha cerca de 30, 40% da tripulação infectada. Caramba. A primeira coisa que a companhia fez antes do navio voltar foi vacinar a gente. Então todos nós fomos vacinados. Eu, por exemplo, quando eu embarquei, eu não tinha nenhuma vacina. Eu fui vacinado lá em Gênova, pela companhia, pelo governo europeu. E cada vez mais lento. Nossa, disso pra pior. Então, a companhia deu tudo isso. A gente fazia testes RT-PCR cerca de 4 vezes por semana. Chega uma hora que você já não tem nariz mais, de tanto que eles ficam cutucando. E foi durante 7 meses dessa forma. Às vezes o passageiro reclamava, não quero fazer esse teste. Aí a gente brincava, eu faço todo dia, entendeu? Exatamente pra evitar. O passageiro falava que não queria? Sim, vários. Eles brigavam, falavam que não ia fazer, que não queria, que não era obrigado. E tipo, você não tem custo. O cara não tinha custo. Tipo, você vai fazer um teste, algo que é bom pra você saber se você tá infectado ou não, que normalmente aqui no Brasil você não vai achar pra fazer gratuito. Não. Aqui no Brasil chegou época que tava faltando. Isso, chegou. Mas mesmo assim, pra eles, você conseguir no SUS que eles façam um teste com você, uma burocracia, você já tem que estar infectado, você já tem que estar quantos dias. E tipo, no navio era de graça. O passageiro tinha isso de graça. Então era melhor pra eles e pra gente. Mas não, os passageiros regulavam, não queria fazer, xingava, brigava. E a gente começou a ter esses problemas. Aí, quando teve essa parada, a gente já tava com cerca de 30% da tripulação infectada, mas a gente todos com sintomas leves. Todos. A gente não teve nenhum caso grave. Porque estavam vacinados. Porque estávamos vacinados. Os passageiros que foram internados, mesmo casos graves, mas estava vacinado. Então você suspeita que era... Que entraram com a carteira de vacinação falsa. Mas como você sabe? Que isso dá processo, você sabe, né? Você afirmar uma coisa que você não sabe. Não, mas tiveram. Infelizmente tiveram. Aquele famoso jeitinho brasileiro. Pra tudo. E aí quando esvaziou tudo, parou, ficou aquele tempo parado. Aí ficou nós 2 ficamos... meses, 1 mês? 2 meses? Quase 2 meses. Porque e a gente você parou. A bordo? Sim, todos os tripulantes ficamos a bordo. Tinha alguns que já tinham saído e ficaram em hotel, porque era a época que, se você desse positivo, você iria pro hotel. Que a MSC tinha que te... Você deu positivo? Eu não. Eu passei por toda a quarentena sem nunca... Eu passei toda a pandemia e graças a Deus nunca peguei. Eu também não. Entendeu? Mas porque a gente se cuida. Exatamente. Mas aí chegou uma hora que ela virou e falou, não, vai todo mundo pras cabines de passageiros. Parou o navio, todos nós subimos, saímos da cabine de tripulante, fomos pras cabines de passageiros separados, cada um por cabine. E continuaram na quarentena, sem poder receber amigo. Sem nada. Igual naquele outro dia. Exato. A gente voltou pra quarentena. Aí desses 2 meses, mesmo a gente estando naquela bolha. E mesmo depois, no início de fevereiro, acabou que eles foram liberar, afrouxando um pouco mais a nossa quarentena, porque a gente já tava numa bolha ali. Nossos casos já tinham diminuído. Até porque se os casos não diminuíssem, o navio não poderia voltar. Se eu não me engano, a Anvisa, ela deu uma ordem pra MSC. Ordem não, né? Falou que se caso tivesse um tripulante contaminado, a gente não poderia voltar. Então, depois que abaixou todos os casos, 100% zero. Então, 0% de casos. Exatamente. Então, chegou uma hora que a gente já tava na bolha, já não tinha mais nenhum caso. Aí a gente pôde sair das cabines. Aí a gente teve
teve acesso à área da piscina. Aí começou a ter uma música pra gente, que os cantores também saíram, começou a fazer uns shows pra gente. Mas mesmo assim, a gente não podia aglomerar. Era uma mesa, 2 pessoas. Comia no buffet. Comia no buffet, mas separadamente, tinha toda a demarcação. Você não podia comer na mesa com outro alguém. Sempre você sozinho, isolado. Não, normalmente, se você tá numa mesa, você pula uma cadeira, que é 1 metro, né? Outra pessoa. Então você podia ter ainda o convívio de conversar, sim, né? Pelo menos você podia, mas com um distanciamento. Sempre Legal. com distanciamento. Menos mal. Isso. Aí a gente voltou, graças a Deus. Quando voltou ainda na temporada brasileira ou já tava indo Voltamos. pra fora? Não, voltamos na brasileira. Só que tinha alguns portos, algumas cidades que não estavam aceitando a gente. Tá. Não aceitavam navio, que eles tinham medo de alastrar, disso, daquilo. Então tinha vezes que a gente não podia parar em tal cidade, a gente tinha que voltar pro mar. Você chegou a ver notícias dos brasileiros reclamando lá nos portos? Do navio lá que... os tripulantes não falavam pra gente usar máscara. Sendo que lá tinha panfleto pra todo mundo. É uma situação complicada. Falava assim, no navio não tinha álcool suficiente pra todo mundo. Não, eu vi essas reportagens, saiu na televisão, né? Eu cheguei a ver essa reportagem. É um trem complicado, porque a gente tinha toda uma norma lá dentro. Mudou completamente do meu primeiro contrato pro segundo contrato, porque muda tudo. Você tá numa pandemia, você tem todo um novo protocolo de segurança. Então, supostamente o passageiro não poderia aglomerar, não poderia sentar mais de 4 pessoas na mesa, mesmo assim teriam que ser de famílias. Você embarcou junto a sua família e não poderiam sentar mais de 4. Eles juntavam. Muitas vezes a gente estava no bar atendendo, o passageiro vindo sem máscara, a gente não podia servir o passageiro sem máscara. O passageiro começava a brigar, a reclamar. Muitas vezes eles aglomeravam. É que então também chegou a ouvir, preconceito com quem não quer usar máscara. Não, é muito complicado, porque, igual eu falei, é muito fácil ver quem tá falando de lá e a gente que tá falando de dentro. Os passageiros não seguiam, principalmente os brasileiros, eles não seguiam as regras. Alguns ou outros ainda seguiam, mas o restante... E foi isso que acabou... Tanto que a gente teve surto, não só no Preciosa, como o da Costa, que tava aí também, e tinha um outro da MSC que também tiveram surto. Por quê? Porque não tem o respeito. Eu não sei se eles voltaram, porque... Eu não sei se eles retornaram também, né? Mas... E na Europa a gente não tinha esse problema. Cultura, educação, então as pessoas respeitavam mais as normas. E o brasileiro tem, né? Tem esse jeitinho, tô com minha família, sem máscara. E infelizmente leva os acontecimentos. O trabalho já é complicado, ainda mais em mas essa carga de trabalho. Sim. O passageiro... Você já fica naquela pressão, porque você fica 2 anos parado, tipo... Gente que é tripulante depende disso. Sim. No meu caso mesmo, como moro no interior, foi mais difícil de arrumar emprego, essas coisas. Então você fica dependendo daquela volta. Aí quando volta, as pessoas não seguem. Aí para, o porto não quer te receber. Volta, para. Você não sabe o que vai acontecer com você. Se estivesse numa guerra, sim, né? aí Guerra você não mundial. sabe o que vai acontecer com você. Aí você fica naquele trem, nossa, e agora? Vão me voltar pra casa, o que eu vou fazer? Que eu não... Dá ansiedade. Dá, muita. E aquela coisa que a gente tá falando no vídeo anterior, se você não viu o vídeo anterior, é só fuçar aqui no canal que você vai baixar. Você já pensou em desistir várias vezes no seu primeiro contrato, porque é difícil o trabalho, você não desistiu. E nesse segundo, várias vezes também. Eu, graças a Deus, só pensei. Foi um dos meus primeiros contratos que eu mais vi sign-off, que é a pessoa pedindo pra ir embora. Eu tive roommate meu que ele ficou 1 mês, mas ele ficou 1 mês porque ele teve que ficar em quarentena também. Ele trabalhou 2 semanas, foi muito, e pediu sign-off. Porque eu não tava dando conta. Eu ficava trancado na cabine. Eu ficava trancado na cabine que eu ficava angustiado, eu não sabia o que eu faço. Às vezes é melhor eu voltar pra casa, porque eu não sei o que vai parar de novo, vou ficar nessa dependência. Então foi muito complicado. E que no final você sabe que não é melhor ficar parado em casa, porque em casa você não tá recebendo. Você não tá recebendo, você não... De quarentena ela tá recebendo. Sim, e é uma coisa que a companhia foi... Como é que eu vou falar? Ela foi muito justa. Justa assim, né? Como a gente teve uma parada, quando a gente teve o surto, na verdade, não houve proibição da Anvisa. Não houve proibição. Os governos não queriam aceitar, a Anvisa estava dialogando algumas coisas, mas a MSC e a Costa, elas resolveram parar por conta própria. Elas fizeram uma paralisação para que os números baixassem, tivesse controle novamente dentro do navio, da bolha, para que ela voltasse. Realmente é uma fase de crise que não cabe quem tá fora para resolver. Exatamente. E a companhia resolveu fazer isso. A companhia resolveu parar. Falar, não, vamos regularizar tudo. E a gente continuou recebendo nossos salários. Ela poderia não pagar, a gente não estaria trabalhando. A gente não estava trabalhando, a gente estava comendo, bebendo por conta da empresa, né? A gente estava tendo onde dormir. A gente não tinha gasto nenhum. Então, se ela quisesse, ela poderia não pagar. A gente não estava trabalhando. Estava contrário, dando despesa. Exatamente.
Então foi uma parte muito bacana da empresa. E também sua, de saber entender a situação. Sim. Teve gente que chegou, o tripulante chegou a reclamar, ainda por a companhia tá fazendo tudo isso. Teve. Ainda assim a pessoa reclamar. Teve. O tripulante chegou a reclamar. Tivemos problema com o tripulante que pediu pra sair. Ele, se ele vê isso, ele vai saber quem que é isso mesmo. Ele pediu pra sair, ele teve que acionar a justiça porque ele falou que estava sendo mantido em cárcere privado. Não sei, não lembro o que aconteceu no final das contas, mas... Só que aquilo, a pessoa sabe muito bem que não é Ela cárcere se queima. privado, porque ela sabia que era quarentena da Sim. pandemia. Então é isso, gente. Essa foi com o Matheus Avelar. Então, se vocês gostaram, já deixa o like, comenta o que vocês acharam dele, dessa história. Como foi a sua temporada ali de pandemia, ou como você ficou em casa, quanto tempo demorou, todas as suas ansiedades, né, angústias, aflições, elogios. Comenta aqui também, faça suas perguntas, que eu e o Matheus vamos responder tudo aqui pra vocês, tá bom? Beijão pra quem quiser, um grande e forte abraço bem apertado, e até o próximo vídeo.